Pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Começamos agora o conteúdo da nossa terceira unidade de geometria e o nome do nosso conteúdo é quadriláteros, tá bom? Então, o que é um quadrilátero? Estudamos na unidade passada os polígonos e nesses polígonos estudamos os triângulos, tá? Agora, vamos estudar os quadriláteros. Como o nome já diz, um polígono de 4 lados. Se o polígono tem 4 lados, olha, 1, 2, 3, 4, significa dizer que esse polígono também terá 4 vértices. 1, 2, 3, 4. E também terá 4 ângulos internos. 1, 2, 3, 4. Então, o quadrilátero é um polígono, tá? De 4 lados, 4 vértices e 4 ângulos internos, tá bom? Então, aqui eu tenho exemplos de quadriláteros. Outro exemplo de quadriláteros no nosso dia a dia. Olha, eu tenho esse vitral de uma janela, moldura de janela, portão de garagem, blusa com quadriláteros, tá bom? Então, quadriláteros é uma figura geométrica ou um polígono de 4 lados, 4 vértices e 4 ângulos internos. Então, tem essa atividadezinha aqui para vocês fazerem. E aí, a gente vai começar com os tipos de quadriláteros, tá? Bem, esse conteúdo, pessoal, tá na página 164, tá certo? Inclusive, eu passei um resumozinho para vocês copiarem no caderno, tá? Mas aqui nós temos os tipos de quadriláteros, tá bom? Então, assim, os quadriláteros, eles se dividem em 2 tipos. E existem também os quadriláteros que não pertencem nem a esse grupo, nem a esse, tá bom? Mas nesse momento vamos estudar os 2 tipos de quadriláteros que são classificados. Temos os trapézios e os paralelogramos, tá? Então, qual a diferença? Muita gente se confunde nessa identificação, mas é só você se atentar para a definição que eu vou acabar de falar e não vai ter erro, tá certo? Eu vou passar aqui para o meu resumo para a gente rasurar. Então, ó, um trapézio. Então, trapézio é um quadrilátero que tem apenas um par de ângulos, um par de lados paralelos, tá? Como assim para um par de lados paralelos? Vamos aqui. Então, eu tenho aqui esse quadrilátero e ele vai se classificar aqui. Eu botei aqui. Eu tenho esse quadrilátero e ele vai ser um trapézio, vai ser classificado como trapézio porque ele possui um par de lados paralelos. Gente, o que é um par? É quando eu tenho 2. Por exemplo, se eu tenho 2 brincos iguais, eu tenho um par de brincos. 2 sapatos iguais, eu tenho um par de sapatos. Então, aqui, quando eu tenho 2 lados, ó, paralelos, tá? Eu chamo de um par de lados, tá bom? Então, o trapézio é quando eu tenho um par de lados paralelos, ou seja, 2 lados paralelos, tá ok? Então, aqui, ó, gente, lembrando que aqui na definição não tem, mas tem que ser os lados opostos. Então, vamos lá. Esse quadrilátero eu tenho 4 lados, ó, 1, 2, 3, 4, ok? Esse lado aqui é oposto a esse, tá vendo? Eles são opostos. Aqui e aqui. E esse lado, eu vou botar aqui com 2 para identificar que é oposto a esse aqui. Tá? Então, para ser trapézio, eu tenho que ter um par de lados, ou seja, 2 lados opostos paralelos. Como é que a gente vai identificar se esses lados aqui opostos são paralelos? Crescendo o lado. Então, vamos lá. Esse lado aqui, eu vou crescer para direita, eu vou crescer para esquerda. E esse lado aqui, eu vou crescer para direita e vou crescer para esquerda, tá? Esses 2 lados aqui se cruzaram, mesmo você crescendo infinitamente, ó. Eles não vão se cruzar. Então, eu posso afirmar que esses 2 lados opostos são paralelos. Agora, vamos pegar agora os 2 outros lados opostos, esse e esse.
são opostos porque estão em lados diferentes, tá bom? Então, tem que ser lados opostos. Então, eu tenho que pegar dois lados opostos. E se eu tiver dois lados opostos paralelos, ou seja, um par de lados opostos paralelos, ou seja, não se cruzar, isso é um trapézio. Então, vamos ver esse aqui com esse. Eles são opostos. Vamos ver se eles são paralelos. Esse aqui vai querer ser assim, ó. E aqui embaixo assim. Esse aqui, o lado não tá inclinado, então ele vai querer ser assim, ó. Ixi, se cruzou aqui, nesse ponto. Então, eles não são paralelos, eles se cruzam. Então, esses dois lados aqui, ó, opostos, eles se cruzam. Então, eles não são paralelos. Então, quando eu tenho apenas, ó, um par de lados, que é esse é um par de lados opostos e paralelos, ou seja, não se cruzam, eu chamo de quê? Trapézio. Vamos ver esse aqui. Esse é oposto a esse e esse é oposto a esse. Estão em lados diferentes. Agora, vamos ver quais são paralelos. Então, esse cresce pra cá, cresce pra cá. Esse cresce pra cá e cresce pra cá. Se cruzou? Não. Então, eles são o quê? Paralelos. Então, já tem um par de lados paralelos. Vamos ver o outro? Esse cresce assim. E esse lado cresce assim. E se cruzaram aqui, ó. Então, eles não são paralelos, eles se cruzam, tá? Então, eu tenho apenas um par de lados. Um par, ou seja, dois lados paralelos. Então, então, essa figura é chamada de quê? Trapézio. Agora, a diferença, ó, do trapézio para o paralelogramo, tá? Vamos entender bem isso aqui. O paralelogramo, eu vou pegar essa figura aqui, um quadrado, tá, gente? Então, vamos lá. Porque ficou mal desenhado, então, eu vou pegar do livro. Paralelogramo, ó. O paralelogramo é quando eu tenho dois pares de lados paralelos, ou seja, eu tenho esse lado é oposto a esse e esse é oposto a esse, ok? Então, quando eu tenho dois pares de lados, aqui é um par, aqui é outro par. Quando esses dois pares de lados são paralelos, então, eu tenho trapézio. Tá vendo a diferença? Ou eu tenho paralelogramo. O trapézio é apenas um par de lado paralelo e o outro se cruza. Já no paralelogramo, não. Os dois pares de lados opostos são paralelos, tá? Então, vamos lá. Esse é oposto a esse, então vamos ver. Esse cresce pra cá. Não se cruzou. Esse cresce pra direita. Esses lados opostos aqui se cruzaram? Não. Então, vamos tentar agora o outro lado oposto. Esse cresce e esse cresce. Esses dois lados opostos aqui se cruzaram? Não. Opa, mas aqui se cruzou. Mas se cruzou isso com isso, não tem nada a ver. Eu tenho que ver se os lados opostos se cruzam, tá bom? Então, esse lado aqui com esse lado não se cruzou. E agora aqui, esse que eu fiz palitinho 2, ó. Esse lado com esse lado não se cruzou. Então, se eu tenho dois pares de lados, um par, dois pares. Dois pares de lados paralelos, ou seja, não se cruzam, eu tenho um paralelogramo. Tá ok? Então, essa é a diferença básica entre trapézio e paralelogramo. Vamos tentar aqui nesse, ó. Esse é oposto a esse, então vamos crescer para ver se cruza. Cresce para a direita, cresce para a esquerda. Cresce para a esquerda, cresce para a direita. Se cruzaram esses lados opostos? Não. Então, eles são paralelos. Vamos tentar agora esse lado oposto com esse lado oposto. Cresce para a direita, cresce para a esquerda. Cresce para a direita, cresce para a esquerda. Se cruzaram nesse ponto. Então, quando eu tenho apenas um par de lados, ó, esse que tá com 1 e 1. Um par de lados opostos e paralelos, porque o outro não, o outro se cruzou. Eu tenho só um par de lado que é paralelo nessa figura. Então, ele é um trapézio. Quando eu tenho dois, vamos tentar aqui, ó. Esse é oposto com esse. Cresceu, não se cruzou. Então, é paralelo. Agora, vamos ver esse oposto com esse. Esse é oposto. Ixi, saiu porque saiu. Com esse. Também não se cruzou. Então, significa que quando eu tenho dois pares de lados
opostos que não se cruzam, ó, eu chamo de paralelogramo.